Autoridade não é alcance, é coerência. Será que eu tô pronta para essa discussão aqui com você? Eu sou Tabata Santa Rosa, seja bem-vindo ao meu canal. Aproveita, já se inscreve, tá bom? E já coloca aí nos comentários se você acredita que autoridade é alcance de números ou autoridade realmente é coerência. Quando a gente fala sobre autoridade, a gente está querendo dizer que a pessoa que vos fala, ela já é tão vista como profissional, como uma pessoa que exala conhecimento a respeito do que ela fala. Ela já fala a respeito com tanta naturalidade, vamos dizer assim, vem cá comigo, naturalidade mesmo, autenticidade, conexão, que você vira e fala assim, nossa, esta pessoa domina o que ela diz. Isto é autoridade. Só que muito se confunde porque as pessoas hoje em dia acham que a autoridade é quantidade de pessoas que seguem ou quantidade de inscritos no canal. Esse assunto eu já falei em outros vídeos e você vai me ouvir falando inúmeras vezes. Isso daí a gente resolve comprando. A gente tem vários facilitadores para não jogar o jogo real e fazer trapaças. Se você tá aqui, você não é dessas pessoas, porque assim como eu, a gente acredita que arduamente a gente chega lá. Basta a gente ser muito consistente e confiante naquilo que a gente faz. Aí as coisas vão acontecendo com o passar do tempo. O erro de confundir números com influência. As pessoas ainda vivem isso e olha, 2026 tá aí, gente. Como é que eu ainda me deparo estando no interior? Se você não sabe, eu sou de Atibaia. E sim, aqui as pessoas contratam influenciadores por números. A pessoa, ela não sabe dizer da onde é a audiência deste influenciador, ela não sabe dizer se são números reais, ela não sabe saber qual é o público ideal, faixa etária, região, ela só vira e fala assim, vou fechar sim com este influenciador porque olha quantos seguidores ele tem. Bom, o que a gente pode dizer é que ainda bem que tem pessoas com nível de consciência mais elevado e que tem boas empresas cuidando do marketing e fazendo este alerta. É duro quando não tem, né? Que infelizmente é o que mais acontece. Mas vamos deixar esse assunto para outro lado. Por coisas assim que a gente deixou de trabalhar com agência de marketing. Porque sim, vim da agência de marketing e hoje trabalho apenas com a minha inteligência, prestando consultorias, mentorias. E é o lado bom, porque daí chega a pessoa que sabe muito bem o que quer, entende o jogo. Não tô aqui para lavar roupa suja, mas já dei aquela lavadinha básica, então vamos partir para o que importa. Por que pessoas com poucos seguidores vendem mais? Olha, parece que é papo de coach, mas é verdade. Tem sim perfis com 1000 seguidores que as pessoas conseguem vender muito mais do que pessoas que têm 10.000 seguidores. Por que isso acontece? Primeiro que quando o teu número é baixo, tô falando de Instagram, tá, gente? O alcance da sua conta ela é maior. A porcentagem de distribuição do seu conteúdo vai normalmente para mais pessoas do que quando você tem um número maior de seguidores. Com isso, você, pela sua frequência, você consegue identificar quem são as pessoas que sempre olham os seus stories, quem são as carinhas ali das pessoas que sempre se comunicam, que interage, que manda mensagem para você, que fala, né, põe os comentários nos seus posts e com isso você cria um relacionamento. Com este relacionamento, obviamente, se você possui alguma técnica aí de venda, você sabe como ir esquentando esses leads, estas pessoas que estão atreladas ao teu perfil, para você poder ofertar. Minha máxima é que quem não oferece não vende, tá? Então você, quanto mais você oferta, mais você aumenta as suas chances de vender e por isso que perfis pequenos tendem a vender mais. Teve um caso aí no passado de uma influenciadora com milhões, né, de seguidores que fez uma ação e não vendeu 6 camisetas. É sobre isso. Às vezes os números não são reais e não são uma comunidade engajada, não são seguidores que realmente estão ali querendo curtir o beabá da vida da pessoa. Eu não sou uma Virgínia ainda, nem não quero ser a Virgínia,
mas eu falo com relação a quando a gente fala sobre um número grande de seguidores, de inscritos. São pessoas que querem acompanhar a vida real. Eu, normalmente, quando falo sobre trabalho no meu Instagram, quase nunca eu tenho interação. Mas quando eu coloco algum frame de jantar, de saída com o meu marido, o que eu estou assistindo aos finais de semana na televisão ou sobre o meu hábito de leitura, as pessoas interagem comigo, perguntando sobre o livro, o título e tudo mais. Ou seja, transformamos a nossa rede social numa rede profissional, mas não podemos esquecer que as pessoas se relacionam com pessoas, não se relacionam com apenas marcas e empresas. E toda empresa, ela é gerida por uma pessoa. Então, isso é o que eu gosto de ressaltar e lembrar você, porque somos humanos. Precisamos ter perfis humanizados. A gente não consegue mais ter performance quando a gente fala apenas de posts estáticos numa rede social. Por isso, perfis pequenos tendem a vender mais, porque eles dão a cara para bater, falam mesmo, se comunicam, não tem medo de errar e não tem medo de ofertar. Outro ponto, o público percebe mesmo quando você não fala. Alguns anos atrás eu tinha uma player, não posso falar nomes porque eu não quero ser processada. Uma pessoa que eu seguia e que eu adorava essa pessoa, achava o máximo do jeito que ela se comunicava e piriri pororó, que vendia horrores. Comprei curso atrás de curso. O Danilo olhava e falava, Tabata, tem caroço aí nesse angu. Eu, como assim, Danilo? Não, porque essa pessoa não é de verdade. Eu, como assim, Danilo? Você tá tá com nojinho dessa pessoa. Não é possível. Por que você cismou com essa pessoa? Danilo ficou observando, eis que ele pegou um pulo do gato. A pessoa que morava numa mansão, carros importados, viagens internacionais, bolsas caríssimas, roupas de marca na cozinha da casa dela, que era a única parte com qual não aparecia porque não era casa reformada, não era parte da casa que estava assim maquiada para os vídeos. Abriu o armário e a gente se deparou com um monte de copo de requeijão. Pasmem. Tabata, a pessoa não pode gostar de copo de requeijão? Pode, mas não existia congruência com a vida que ela tanto prezava e mostrava. Eis que o Danilo mostrou aquilo, eu comecei a ficar atenta. Aí a gente começou a fazer um Sherlock Holmes e investigar muito mais e descobriu que realmente era a embalagem que ela gostaria de mostrar para você, para fazer que eu sou maravilhosa, eu sou rica, o digital é maravilhoso e por isso continuem comprando de mim, porque a gente compra esta emoção, esta sensação. A gente vê e fala assim, vou comprar desta pessoa para ter o mínimo do que ela oferece, ou um pouco, uma parte, um frame disso. Então, é sobre isso. As pessoas vão percebendo. Tanto que ruiu, né? O mundo dos carros de luxo, com as pessoas alugando, as viagens internacionais que eram colocadas de propósito no calendário editorial, porque a gente já sabe que quando existe viagem, existe pessoas querendo acompanhar o que está acontecendo naquela diária, naquela rotina da viagem, para se sentir também embarcado nesse sonho. Pela ótica do outro, com o óculos do outro, mas virando e falando, nossa, que viagem gostosa, olha como estão se divertindo, olha como são lindos. E tá tudo bem, isso aí ainda performa, para alguns funciona, mas funciona para as pessoas que têm coerência na autoridade dela, não mais nos novos players do digital. Você já viu alguma cilada, Bino, dessa aqui no digital? Coloca nos comentários. Algum player, alguma situação que você percebeu que não era aquilo? Coloca, quero ver se você tem coragem. Coloca porque eu vou querer entrar nessa discussão com você. A coerência entre discurso, conteúdo e vida real. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é incoerência. Então vamos buscar por pessoas, por players, por perfis com coerência, o mínimo que a gente espera, e é por isso que o digital tem sido sim tão gostoso ultimamente, porque as pessoas estão envolvidas hoje a mostrar, abrir o jogo, o leque, a casa, as possibilidades para justamente conectar com você, porque agora
2026 é a era da verdade, não tem mais encenação. Então, ou você é o que você é, ou a tua imagem, a tua embalagem, vai estragar rapidamente. Eu vejo que, tem muita gente hoje em dia que às vezes tem um conteúdo muito bom, mas ela é muito mais preocupada com o número dela de alcance do que realmente em ter uma base formada ali por não só clientes, mas também realmente ter um público de verdade consolidado, sem ser só um número ali no perfil do Instagram. E o que pra você, do que adianta a pessoa ter, muito número, se pra ela não rende nada, ela não consegue converter nada, tanto em venda quanto em qualquer parceria que ela vai fechar, vai fazer, não traz nada pra nenhum estabelecimento que ela consegue fechar alguma coisa. O que pra você isso acaba representando? Porque, ao meu ver, se a pessoa ela é desse jeito, ela tem número, mas ela não tem base, ela acaba se tornando uma farsa, ela acaba não sendo nada e não tem como viver disso, não tem como viver de uma mentira que você não consegue sustentar em nenhum momento. Para tudo. Alguém me ajuda aí nos comentários, pelo amor de Deus. O Gabriel, com a linda mania dele ser autêntico e ser ele, de não me fazer apenas uma pergunta, fazer 15 em uma só e eu não saber por onde eu começo. Tem que dar Alguém me contexto. ajuda? Alguém me ajuda? Então volta, rebobine e me faz uma só. Porque o que acontece hoje que eu percebo é, as pessoas ficam munidas de seguidores para tentar algum trabalho, então, para virar e falar que ela faz e que ela acontece, só que ela ainda não tem jogo de cintura, ela não tem repertório, ela ainda não tem qualificação sobre o trabalho dela e ela não joga o jogo limpo de chegar no lugar e virar e falar: estou começando a minha jornada como influenciadora. Posso fazer para você de graça e se der retorno, você me paga? Ou posso fazer uma primeira vez para dizer que trabalhei para você e depois, se você gostar do meu trabalho, aí eu te passo os meus valores? Nem todos trabalham dessa forma. É uma maneira que sim foi ensinada no início na internet. Eu acredito que principalmente no quesito tráfego pago. Eu acho que foi o Pedro Sobral que ele fez a comunidade dele de gestores de tráfego e falava para as pessoas chegarem até a empresa falando que fiz o curso, mas estou querendo aprender. Eu preciso de repertório, eu preciso entender sobre o teu nicho. Tudo bem eu cobrar um valor simbólico, X, não é o meu valor, o valor correto seria de X, de Y, mas eu vou fazer isso para ganhar corpo, entender, me relacionar com você, ok. Mas não vivemos este momento. As pessoas, elas primeiro se preocupam em ser algo que não são e com isso se perde. Você vê, fala assim, nossa, ela é tão grande, ela é tão top, ela é tão maravilhosa, mas já aconteceu comigo na gravação de um programa onde a pessoa foi colocada aqui por assessora de imprensa para fazer um programa comigo no Acordo Podcast e fui ver o perfil da pessoa. Nossa, muitos seguidores, né? Não quero dar o spoiler dos números, mas muitos seguidores. Quando foi performar, senhor Gabriel, a pessoa falava só sim e não. Ou seja, os vídeos dela, as fotos e as postagens era montado, era feito por alguém. Só que ela só performava nos vídeos através de teleprompter. Então, estava ali toda bonitinha, maravilhosa, falando com o teleprompter. Quando foi para um podcast, não conseguia performar, então ela ficou adepta a respostas curtas. Ah, você gosta de cappuccino ou café? Nossa, adoro um cappuccino. Qual foi a maior viagem que você já fez? Ah, não me recordo agora, foram tantas. Gente, tudo bem. Fiquei sabendo depois que era um dos primeiros podcasts, ela não tinha participado, mas quem não sabe perguntar responder, ou seja, não existia coerência no perfil dela com a quantidade de números através do que ela não trazia aqui, no tete a tete. Por que falta de conteúdo acaba trazendo tanta gente? Que é tão normal você ver gente que ela não tem conteúdo algum, ela não sabe de nada, mas ela se passa, né, como uma pessoa consolidada na área que ela tá falando e ela consegue atrair muita gente. E é mais normal você ver gente que não sabe do que tá falando sendo reconhecida com números do que gente que sabe o que tá falando. Bom, às vezes ela já entendeu o jogo da viralização através de alguma trend, ela já conseguiu surfar na onda de algum acontecimento na rede social e através disso ela deu a opinião dela, então a opinião dela acabou alcançando, ou até mesmo de ser tão raso o conteúdo dessa pessoa, que seja ser raso no nível de
de ruim, de não passar nada pra ninguém e as pessoas quererem. Ou às vezes também alguns artifícios de mulheres de uma roupinha diferente, algum ângulo assim com o qual vai conectar com as pessoas. Mas aí cada um faz aquilo que acha que deve fazer, seja feliz, não venha até o meu canal me encher o saco, mas é a realidade que existe aí pra todo mundo. Quero saber agora se você acha que é importante existir coerência no seu discurso com relação à vida real e à questão do que você faz no seu trabalho. Coerência para você importa? Coerência é importante? Está dentro dos seus valores? Vou adorar saber e até o próximo vídeo.